Shalom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto, né? Estamos aqui na nossa terceira sessão de hoje. Após 2 domingos, né, que eu estava para ministrar. Finalmente chegou o momento, né? Mas estava naquela expectativa. Deus aí, é hoje mesmo? Será que vai ser? Mas Deus sabe todas as coisas e hoje é um tempo oportuno para você que está aqui nos visitando, para você que está aqui nessa noite, para você que está nos acompanhando online, para você que está revisando essa ministração, assistindo em outro momento. Deus tem uma palavra específica sobre a sua vida. Deus tem algo importante para você, Deus tem algo importante para o seu destino. E nessa noite, Ele quer revelar a você. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês o tema da nossa ministração de hoje, não podia ser diferente. Deus ama você. Eu gostaria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. É um texto, acredito que bastante conhecido por todos, mas eu gostaria de ler com você essa noite e que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, né? Às vezes a gente fala sobre o amor de Deus, às vezes é algo tão comum para nós, né? Às vezes a gente chega para outra pessoa, eu te amo, tal, mas Deus tem algo muito importante para nos falar nessa noite. E que nós possamos deixar um pouco de lado os conceitos, as bases que muitas das vezes nós permitimos criar em nosso entendimento sobre o amor, né? Principalmente nós que vivemos aí numa cultura ocidental. Então, o amor ele tem umas conjunturas que é um pouco diferente daquilo que nós percebemos e daquilo que nós acreditamos. E que o amor de Deus seja revelado ao seu coração nessa noite, que você seja alcançado em tudo aquilo que você precisa pelo amor de Deus. Amém? Eu quero ler com você versículo 16 e 17 de João, capítulo 3, que diz assim, a minha tradução é a King James, diz, porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Eu não sei qual a sua expectativa nessa noite, você que está nos acompanhando, eu não sei como está o seu coração. Talvez você esteja com seu coração alegre, com seu coração regozijante, né, confiante. Talvez você tenha recebido aí algo muito maravilhoso essa semana e está aqui com o coração transbordando. Ou talvez você esteja aqui ou esteja acompanhando, esteja com o coração um pouco angustiado, um pouco triste, preocupado com algumas coisas. Mas, independente de como você está nessa noite, eu quero dizer, Deus ama você. Independente de qual região do Brasil você está nessa noite, eu quero dizer que Deus ama você. Essa casa ela foi postada sobre as nações da terra, independente de que nação você esteja nessa noite, eu quero dizer, Deus ama você. E Ele escolheu você, escolheu a mim e escolheu a você, para que, através de Cristo, nós possamos ter uma vida abundante e possamos passar a eternidade com Ele. Entenda que a maior prova de amor de Deus para com a humanidade foi que Ele deu o seu único Filho. E você pode tentar provar de qualquer outra forma, pode usar qualquer outra teologia, mas nada vai fugir da certeza de que a maior prova de Deus para com o homem foi que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitas das vezes nós atrelamos essa salvação apenas a não ir ao inferno, né? Não quero ir para o inferno, e por isso eu quero aceitar Jesus. Mas eu quero dizer que a salvação de Deus ela se estende para várias áreas da sua vida, seja a sua vida financeira, seja a sua vida conjugal, seja a sua vida profissional. Eu quero que você entenda que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi apenas para nos tirar da condenação eterna, mas para que você fosse salvo em todas as áreas da sua vida. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 2, não precisa abrir, só anote, por favor. Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 2, a gente vê o momento em que Deus formou o homem. E quando Deus formou o homem, Ele soprou em suas narinas e trouxe vida. Perceba que nós somos os únicos seres que fomos formados pelas mãos do nosso Criador. Todos os outros seres vivos que nós conhecemos, houve uma palavra
que a terra faça, que o mar faça, mas eu e você, o próprio Deus formou com as suas mãos e soprou a sua vida em nós. E o homem começou uma caminhada de relacionamento com Deus, né? Adão, que foi o primeiro ser humano na terra, teve esse relacionamento com Deus e todo final de tarde a palavra nos diz que Deus o visitava e tinha esse momento com ele. Mas quando nós vamos lá para o capítulo 3, a gente vê que Satanás apresentou uma proposta, e essa proposta foi aceita pelo homem, foi aceita pela mulher, e o pecado da desobediência deles fez com que toda a humanidade se distanciasse do Pai. Deus, ele nunca saiu da sua posição. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus nunca saiu da sua posição. Nós é que saímos da nossa posição. Então o pecado, quando ele entrou na terra, através da desobediência do homem, ele causou a separação entre o homem e Deus, mas Deus ele sempre se manteve na mesma posição. A palavra nos diz lá em Apocalipse capítulo 13, que o cordeiro ele foi imolado quando? Antes da fundação. Perceba que, mesmo antes de Deus criar eu e você, ele já tinha um plano de redenção. Porque o propósito de Deus sempre foi que a humanidade, que o homem estivesse, caminhasse com ele. A proposta de Deus para mim e para você é que nós venhamos a caminhar com ele. E o amor dele é tão grande, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que ele amou o mundo. O amor de Deus é tão imensurável que ele abrange todo o mundo. E não tem, por mais que eu passe aqui a noite inteira tentando explicar a você sobre o amor de Deus é algo que não se explica, é algo que se decide viver. Porque o amor dele está manifestado através de Cristo. E o amor de Deus, ele também é manifestado a cada dia que você acorda, a cada desafio que você passa, a cada conquista que você consegue alcançar, ali está a manifestação do amor de Deus. Porque Deus, ele é o nosso Pai. Quando nós vamos olhar o sacrifício de Jesus, para aqueles que presenciaram, né, foi algo, acredito eu, né, quem assistiu o filme do Mel Gibson pôde perceber um pouco, foi algo aterrorizante de se ver. É tão prova que quando Jesus ele foi apresentado a Pilatos, Pilatos olhou para ele, conferiu o cordeiro e disse, não há defeito nenhum nele, não há culpa, não há crime. E ali estava consumado um sacrifício perfeito para que toda a humanidade fosse redimida através desse sacrifício. E muitas das vezes, muitos de nós talvez já tenhamos aceitado a Jesus, começamos uma caminhada com Deus. Talvez você que esteja aqui ou esteja me assistindo, talvez já não tenha tido essa experiência de entregar a sua vida a Jesus e começar uma caminhada com Deus. E às vezes a gente, por aceitar a Jesus, a gente se acha que já vivemos o amor de Deus, mas existem áreas da nossa vida que o amor de Deus ainda não foi manifestado. Hoje, infelizmente, nós vemos muitos filhos de Deus que estão presos na depressão, que estão falidos financeiramente, que estão com o seu casamento, com a sua família destruída. E como é que nós podemos provar que verdadeiramente o amor de Deus está manifestado ali se essa pessoa se diz que aceitou a Jesus? Se essa pessoa se diz que conhece a Deus, que tem Deus no seu coração? O amor de Deus, ele é algo que se decide viver. E quando o amor de Deus, de fato, ele entra na sua vida, seja por qualquer situação, ele transforma, ele traz impacto, ele faz com que, através da sua vida, outras pessoas sejam alcançadas. É impossível você dizer que vive o amor de Deus e isso não trazer um impacto em onde você esteja. Isso não trazer impacto à sua casa, isso não trazer impacto ao ambiente que você está inserido. Entenda que, por onde Jesus passou, o que aconteciam? Milagres, prodígios e maravilhas. Jesus era a manifestação plena do amor de Deus. E o amor de Deus é algo, como eu falei aqui no início, a gente não vai, por mais que eu passe a noite inteira aqui, eu não vou conseguir explicar a você sobre esse amor.
Mas lá em João 3,16, Deus revelou o seu coração e o seu propósito para com toda a humanidade, quando ele deu o seu único filho como sacrifício na cruz, para que os meus pecados, os seus pecados, o pecado de toda a humanidade, fosse colocado sobre ele. E nós pudéssemos, através de Cristo, nos reconectarmos com o nosso Pai. Entenda que a proposta de Deus para nós sempre foi relacionamento com Ele. E é impossível você ter um relacionamento com Deus e esse relacionamento não trazer impacto. E o que é que Deus está falando conosco nessa noite? A primeira coisa que Deus quer que nós venhamos conceber nessa noite é entendermos na nossa mente, no nosso coração, que Ele nos ama. Independente de como você está, do que você fez ou deixou de fazer, assim como o apóstolo trouxe aqui essa noite. Deus ama você, quer você seja focado, preguiçoso, atencioso, carinhoso, bruto, né? Deus ama você. Isso é fato consumado. Por mais que você tente fugir desse amor, esse amor irá alcançar você. Você pode fugir para qualquer lugar que você queira, você pode buscar qualquer outro meio, mas o amor de Deus, ele vai alcançar você. Não adianta você fugir, você está fugindo por quê? O Senhor pergunta para você nessa noite, por que você está fugindo do meu amor? Por que você está fugindo daquilo que eu quero fazer na sua vida? Por que você está se permitindo que outras coisas estejam entre mim e você? Por que as suas conquistas pessoais são mais importantes do que o meu amor sobre a sua vida? Porque o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, a opinião dele é mais importante do que a manifestação do meu amor através de você? O Senhor nos pergunta nessa noite. A maior prova do amor de Deus para conosco foi que Ele deu. Entenda que Jesus, ele não foi obrigado a ir à cruz do Calvário. Deus não obrigou Jesus. Jesus veio por livre, espontânea decisão e vontade. E ele abriu mão da glória que ele tinha, ele abriu mão do direito de ser unigênito, ele abriu mão de tudo aquilo que existia no céu. E veio à terra como homem. Passou pelo que ele passou, padeceu pelo que ele padeceu, para que através do seu sacrifício, eu e você pudéssemos ter acesso livre ao Pai. E tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário estivesse liberado e fosse proporcionado para mim e para você. Cura, milagre, prodígios, maravilhas, prosperidades, amor, uma família abençoada. Entenda que o sacrifício de Jesus, ele não foi apenas para livrar você da condenação eterna. O sacrifício de Jesus foi para que você tivesse uma vida abundante, também aqui, nesta terra. O homem, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado o quê? Para cultivar e guardar a terra. Então, este reino aqui, essa dimensão a qual nós estamos, terrena, nos foi dada por direito. E Jesus, através do seu sacrifício, ele nos promete que nós teremos uma vida abundante também nesta terra. Dentre tantas outras coisas que eu poderia citar nessa noite, eu quero citar duas coisas que o sacrifício de Jesus, ele nos proporciona. A primeira delas está em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. Que diz assim: E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças, que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz.
Então, a primeira coisa que o sacrifício de Jesus proporcionou para mim e proporciona para mim e para você é a redenção dos nossos pecados. Entenda que o pecado, como o apóstolo muito bem colocou, trazendo em outras palavras, é tudo aquilo que impede que nós venhamos viver aquilo que Deus projetou para nós. Para muitos são os vícios, para muitos é a prostituição, para outros é uma vida promíscua, mas para outros pode ser apenas uma decisão fora do seu propósito de vida, uma decisão de carreira diferente daquilo que Deus proporcionou para você. Tudo aquilo que tira você da rota que Deus traçou para você, isso é um pecado. Entenda que quando o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou na humanidade e isso fez com que o homem se afastasse de Deus. Deus, ele nunca saiu da sua posição original. Por isso que Deus já tinha um plano traçado de redenção para mim e para você. O nosso pecado, ele aborrece a Deus. O nosso pecado, ele traz consequências. E essas consequências, muitas das vezes, podem nos levar à morte eterna. Mas o amor e a graça do Pai, manifestada através de Cristo, alcança você neste momento. Não importa como você está, onde você esteja, receba do amor de Deus e da graça do Pai agora. Aleluia. A segunda coisa que o sacrifício de Jesus nos proporciona, ele nos reconecta com o Pai. E aí eu quero ler com você João capítulo 14, versículo 16. João capítulo 14 e o versículo 16. Que diz assim, e respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o único que pode nos reconectar novamente ao nosso Pai. Você pode procurar qualquer outra doutrina, qualquer outra alternativa, mas entenda que o único que pode lhe reconectar com o Pai chama-se Jesus. E o sacrifício de Jesus, ele nos proporciona isso. Ele faz com que o homem possa voltar a estar conectado com a fonte, com o Criador, com o Pai, aquele que o formou, que o criou, que o deu dons, talentos e habilidades. Então, muitas das vezes nós estamos tão duvidosos, ou muitas das vezes perdidos, sem entender, sem conseguir conceber qual é o meu destino, qual é o meu propósito. E a gente recorre a uma série de ferramentas, que aí não estou julgando que não sejam importantes, mas o único meio ao qual você vai entender o que realmente o Pai tem para a sua vida é através de Jesus. Através de Jesus e do seu relacionamento com Deus. Compreenda que talvez você não saiba, né, de fato o que é ter um pai, talvez você nunca tenha sido amado por uma pessoa, pelos seus pais, pelos seus amigos, mas o amor de Deus é algo que nos constrange porque não somos merecedores do amor de Deus. Nenhum de nós somos merecedores do amor de Deus, mas mesmo assim, Ele decidiu e escolheu amar a mim e a você. O amor de Deus é tão imensurável que, mesmo a humanidade mergulhada no pecado, distante da sua presença, Ele nunca desistiu de nós. Se passaram várias décadas, se passaram centenas de anos, até que verdadeiramente o seu Filho viesse e cumprisse tudo aquilo que a palavra os profetas, né, que vieram antes dele já haviam anunciado. E ele cumpriu na risca tudo o que era necessário para que nós pudéssemos, através do sacrifício dele, sermos perdoados de nossos pecados e pudéssemos retornar ao nosso Pai. Você muitas das vezes pode olhar para Jesus e às vezes apenas o tê-lo como fundador do cristianismo, né? Me desculpe até a expressão. Você pode olhar para Jesus e talvez apenas conceber sobre uma religião, né? Mas compreenda que Jesus é a manifestação plena do amor de Deus por mim e por você. Às vezes você olha para você e não consegue entender por que será que Deus me ama, né? Às vezes, antes de eu aceitar a Jesus, era muito comum a pessoa chegar até você e dizer, Jesus te ama, Jesus te ama.
E só quem de fato pôde experimentar essa experiência sabe o que significa realmente o amor de Deus. Da minha turma, né, vou colocar dessa forma, tinha 14 para 15 anos, eu fui o último que realmente decidiu abrir o coração e se permitir ser alcançado pelo amor de Deus. Então, de uma turma aí de 15 pessoas, eu fui o último da minha turma, né, que verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus. E de lá até aqui, já se passaram 20 anos. Já se passaram 20 anos em que eu tenho me mantido firme na presença de Deus. E eu quero dizer para você, experimentar do amor de Deus é algo surreal. É algo que não dá para explicar. Talvez você esteja aí do outro lado, se perguntando, mas eu não mereço o amor de Deus, eu tenho uma vida assim, eu tenho uma vida desse jeito, e eu não vou conseguir me manter na presença de Deus. Eu quero dizer, o amor de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário encobre todas as nossas transgressões. Independente de como você esteja emocionalmente, psicologicamente, como seu corpo esteja nessa noite, eu quero dizer que o amor de Deus restaura todas as coisas. Você pode estar preso numa depressão, você pode estar preso numa situação que você olha para todos os lados e não vê saída, e você não vê alternativa. Eu quero dizer, o amor de Deus alcança você nessa noite. E tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, você só vai encontrar no amor do Pai. Quando eu comecei a minha caminhada com Deus, queridos, eu quero dizer para você que é de fé em fé, de glória em glória. É muito difícil você encontrar uma pessoa que entregou sua vida a Jesus e do dia para a noite realmente ela abandonou tudo que ela tinha de abandonar, ela mudou seus hábitos, mudou a sua linguagem, mudou seus conceitos. Não. Eu passei mais ou menos 1 ano e meio, depois que eu entreguei minha vida a Jesus, buscando realmente experimentar desse amor e permitir com que esse amor quebrasse as cadeias, as prisões que ainda existiam em mim, para que de fato eu pudesse usufruir de forma plena aquilo que Ele tem para mim. E às vezes você olha para a sua condição de vida, você olha para qualquer outra circunstância e você se acha que não merece desse amor, você acha que a sua condição ela vai impedir que Deus possa transformar a sua realidade, mas isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás. Entenda que a sua condição, ela nunca será maior do que aquilo que Ele fez e daquilo que Ele está fazendo através do sacrifício de Jesus na sua vida. Você pode olhar para a sua família, para o seu histórico familiar, e talvez isso seja um embaraço para você. E você acha que isso não dignifica você entregar a sua vida a Jesus. Afinal, Jesus foi tão santo, Jesus fez tudo certo. E como é que eu, nessa condição, Ele vai me querer? Eu quero dizer a você que a sua condição, a forma com que você hoje olha para a sua vida, o seu histórico familiar, as iniquidades talvez que a sua família tenha cometido, e talvez isso sejam cadeias e prisões que hoje lhe mantêm na condição que você está, elas começam a cair agora. As feridas que talvez você que entregou sua vida a Jesus tem carregado no seu coração, tem impedido você de experimentar desse amor também. Às vezes você está domingo a domingo aqui, vigília após vigília, né? Estávamos aí nas 12 vigílias de adoração, lua nova após lua nova, festa após festa. E você entregou a sua vida a Jesus, mas você não tem buscado realmente viver esse amor. Você não tem permitido no seu coração que o amor de Deus invada e transforme a sua vida. Você não tem muitas das vezes permitido que o amor invada e transforme a realidade da sua casa. Você muitas das vezes não tem permitido que o amor de Deus invada e transforme a sua vida financeira. Ah, mas eu aceitei a Jesus. Ok, você aceitou a Jesus e uma obra de redenção começou na sua vida.
Isso é fato. O Espírito Santo já habita dentro de você. Mas perceba que, para que o amor ele possa transbordar em sua vida e em seu ser, existem permissões que nós precisamos dar em nossa vida. O fato apenas de você ter confessado a Jesus não quer dizer que em todas as áreas da sua vida o amor de Deus ele já está sendo manifesto. Porque Deus começou uma obra, uma boa obra na sua vida. Mas para que essa obra ela se torne eficaz, Deus vai todas as vezes vai sinalizar. E aí, posso ir mais um pouquinho? Posso ir mais um pouquinho aqui? Posso mergulhar mais um pouquinho aqui? E à medida que nós vamos permitindo no nosso coração, no nosso entendimento, que Deus vá nos levando, que Deus vá transformando e vá manifestando o seu amor, as coisas vão mudando dentro de nós, os nossos conceitos vão mudando, o nosso comportamento ele vai mudando, as nossas certezas vão mudando, os resultados de reino começam a aparecer. E às vezes a gente se prende apenas, não, mas eu aceitei a Jesus. Ótimo, você aceitou a Jesus, graças a Deus. Mas será que dentro de você, você tem dado permissão para que essa obra que ele começou possa continuar? Será que eu tenho permitido que no meu coração Deus possa ir quebrando as barreiras, ir quebrando as cadeias, ir quebrando os sofismas que foram colocados dentro de mim, para que verdadeiramente o amor dele seja manifesto em mim e eu possa manifestar esse amor a outras pessoas? O Espírito Santo está aqui nesse lugar, amém? O Espírito Santo começou uma obra na sua vida, amém? É tempo de permitir que essa obra continue. Deus não quer fazer apenas o alicerce. Deus quer levantar as colunas, Deus quer levantar as paredes, Deus quer construir uma laje e continuar construindo mais em cima. Entenda que aquilo que Ele começou na sua vida através da decisão que você tomou, ainda não finalizou. Ele tem muito mais para fazer. Permita em seu coração que o Espírito Santo continue a boa obra que Ele começou. Você às vezes pode até olhar para você e dizer, não, mas eu estou bacana, né? Minha família está bem, né? As coisas começaram a melhorar, né? Estou me vestindo melhor, estou mais bonito. Né? Mas entenda que uma casa sem porta, sem janela, ainda não tá terminada, não é verdade? Perceba que, acho que quem trabalha com construção deve saber, né? Elisânia que participou de uma obra grande, sabe que os acabamentos é a parte mais cara. Certo? Então aquilo que Deus começou, Ele ainda não terminou na sua vida. Ainda tem muita coisa para... Tem muito mais de Deus para acontecer na sua vida. Tem muito mais que Cristo quer fazer, que o Espírito Santo quer manifestar na sua vida. Então abra o seu coração nessa noite, abra a sua mente, abra o seu entendimento. Coloque aos pés do Senhor tudo aquilo que talvez tenha impedido você de que Ele verdadeiramente continue a obra que Ele começou. Às vezes um trauma, uma situação indesejada, um desafio que você passou, gerou um bloqueio ali no seu coração, e esse bloqueio tem impedido que Deus possa continuar o que Ele começou ali. Eu digo porque, às vezes nós passamos por situações na nossa vida, e quando nós não entendemos, ou não permitimos que Deus trabalhe em nós, a gente fica só com a dor. Entende? Às vezes a gente passa por uma situação tão desafiadora, que a única coisa que a gente lembra é a dor que nós sentimos naquele momento tão desafiador que a gente passou. E a gente perdeu a parte mais importante, que foi o aprendizado e aquilo que Deus queria tirar de nós, para que o poder dele e o caráter dele fosse aperfeiçoado em nós. Deus tem uma obra maravilhosa na minha e na sua vida. E tudo começa por um passo importante, que é entregar e permitir que Jesus entre na sua vida. Todo ser humano, ele foi criado por Deus para um destino aqui na Terra. Todo ser humano, ele foi criado para um fim aqui na Terra. Isso pode até parecer clichê para você, mas essa é a mais pura verdade. Todo ser humano, ele foi criado para um fim e um destino aqui na Terra. E esse fim e esse destino, ele só começa quando verdadeiramente nós damos o passo devido, que é reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário,
permitindo que Ele entre na minha vida e que a obra redentora comece. Você pode ser como um jovem rico, ter uma vida bacana, fazer tudo certinho, né? Não bebe, não fuma, não se prostitui, obedece o pai, obedece a mãe, foi um filho ou uma filha exemplar, né? Fez tudo certinho ali, bacana, só falta ir para o céu, né? Você olha para o seu histórico e diz, cara, eu preciso de Deus para quê, né? Eu preciso de Jesus para quê, né? Minha vida é bacana, minha família está bem, só que entenda que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E essa vontade, ela só é manifesta através de Jesus na sua vida. Eu posso até estar sendo bem massificante isso, mas é de propósito mesmo. Eu quero que você saia daqui convicto. E você que está me assistindo aí, esteja convicto de que tudo aquilo que Deus tem para você irá começar a ser pleno na sua vida através de Jesus. E você que já entregou a sua vida a Ele nessa noite, ou em outro momento, ou talvez você esteja até aceitando Ele agora, eu quero dizer para você que tudo aquilo que Ele tem para você começa a partir de Jesus. Começa a partir de Jesus. O amor de Deus, Ele alcança você nessa noite. A graça de Deus alcança você nessa noite. O Espírito Santo está batendo a porta do seu coração nessa noite e Ele quer entrar. E para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, Ele quer entrar e fazer morada e começar uma obra redentora na sua vida. E você que já aceitou a Jesus, Ele quer continuar a construção que Ele começou desde o dia que você entregou sua vida a Jesus. Deus ama você. Independente da sua condição, Deus ama você. Independente de que lugar você esteja, Deus ama você. Eu gostaria de convidar a